Hoje nós vamos fazer uma live aqui falando sobre síndrome de burnout. Talvez você esteja passando por isso, talvez você tenha um amigo, uma amiga que esteja passando por isso. Então eu tenho certeza que essa live aqui vai ajudar demais. Eu trouxe aqui para falar com vocês a minha psicóloga, ela me ajudou muito. Ela identificou é muito próxima a síndrome de burnout com uma depressão, muito próxima. E aí ela conseguiu identificar e aí eu fiz questão de trazê-la aqui, chamar para conversar com a gente, para que a gente possa falar sobre esse assunto e ajudar mais pessoas. Oi, Oi, tudo bem? tô bem, e você? Quanto tempo? Pois é. Gabi, fala pra gente de onde você é, qual que é a sua profissão. Bom, eu sou de Goiânia, Goiás, sou psicóloga, atendo na terapia cognitivo-comportamental. Hoje é a abordagem mais recomendada no mundo todo, por ser baseada em evidências. O foco meu de atendimento são adultos. Atendo muitas mulheres nas mais diversas demandas, sempre na terapia cognitivo-comportamental. Tá? E o que que seria essa terapia cognitiva comportamental, para as pessoas Bom, entenderem? a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem da psicologia. Hoje é a abordagem mais recomendada no mundo todo, é a única que tem evidência científica, então já passou por testes, ela já foi testada, tem comprovação científica das técnicas que a gente usa e a gente trabalha direcionando a lidar com pensamento e com sentimento, que são o centro da nossa vida, né? As emoções estão presentes a todo momento em nossa vida, então, diante das situações que a gente passa, a gente precisa aprender a lidar com o pensamento e com o sentimento. E na TCC, a gente aprende a lidar com isso. Entendi. E você atende online ou só presencial? Atendo online e presencial. Hoje eu tenho pacientes no Brasil todo, fora do país também eu atendo brasileiros que moram fora e presencial aqui em Goiânia. Online a gente faz por chamada de vídeo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Zoom, ou outro aplicativo que for melhor para a pessoa. Entendi. E, e como que faz para entrar em contato com você? Tem o link na bio? Tem, lá na minha bio tem um contato, onde já clica lá, já vai direto para o meu WhatsApp. Ah, entendi. Então, Gabi, hoje a gente está aqui, né, para falar sobre síndrome de burnout. Uhum. No período, eu passei por um período aí de muita exaustão, de esgotamento no meu trabalho, e tudo indicava que fosse uma depressão. Mas aí depois eu fui fazer uns encontros, né, algumas sessões com a Gabi, e a gente detectou que não era bem uma depressão, se tratava de um esgotamento em relação ao meu trabalho excessivo. Para quem Sim. caiu de paraquedas e não está sabendo do que eu estou falando, eu estava policial civil e passei por um momento muito difícil de esgotamento mesmo, sabe? E comecei a querer fazer uma transição de carreira. E esse período aí, essa dúvida, essa incerteza de sair de algo que teoricamente é estável, me abalou muito. Então, eu me sobrecarreguei muito na delegacia, me sobrecarreguei muito me dedicando à internet e achei que eu estava sendo falha em casa, não estava dando atenção para o meu esposo. Então, foram juntando muitas coisas e acabou desencadeando até problemas físicos, né? E aí eu Uhum. fui atrás da Gabi por orientação, por indicação, e ela fez esse diagnóstico que eu até então não conhecia, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque talvez alguém esteja passando por um momento difícil de exatamente ser essa síndrome de burnout e achar que está passando por uma depressão e fazer um tratamento totalmente nada a ver, né, do que realmente Sim. deveria ser. Para começar, Gabi, fala pra gente o que é uma síndrome? Porque, no meu entendimento, a síndrome é algo que você nasce com ela e vai morrer com ela. Explica pra gente como que é. O que é uma Então, síndrome? existe a diferença, né, entre síndrome, entre transtorno, entre doença. A síndrome em si, ela é um conjunto de sinais, é um conjunto de sintomas que estão associados a mais de uma causa. Então, a gente vai falar aqui sobre a síndrome de burnout. Ela é uma síndrome que está associada a mais de uma causa e tem um conjunto de sintomas. Entendi. Mas ela é curável. Sim, é tratável.
porque, assim, normalmente, eu, por exemplo, ao menos, né, eu faço associação à síndrome de Down, por exemplo, que daí já é uma coisa, Sim, acho que no gene, no DNA, e, tipo, é sim. pra sempre. Então, quando veio a palavra pra mim, síndrome de burnout, eu falei, como assim? Eu nasci com isso? Não, você não Não, nasce. não nasce. A síndrome de burnout, ela é desenvolvida por uma causa chamada trabalho. Ela está ligada apenas ao esgotamento ocasionado pelo trabalho. Então, você não nasce com ela e ela é passível de tratamento e cura. A pessoa ela passa por um tratamento para ela ter a cura da síndrome de burnout, que é esse. A gente fala que o termo burnout ele vem do inglês, que é como se eu estivesse pegando fogo. Então, é causada exclusivamente pelo trabalho. Ah, eu desenvolvi síndrome de burnout de, sei lá, um problema familiar. Não, é ocasionada pelo trabalho. Ah, entendi. Eu ia até te perguntar aqui também de onde que vem, né, o nome burnout. Eu Sim, achei que fosse sobrenome de algum de quem não, descobriu, porque normalmente, né, as doenças têm um nome aí do quem descobriu, né? não, Mas então burnout. eu até anotei o nome de quem descobriu, porque é bem difícil. Ele chama Freudenberg. Ele era um psicanalista alemão e ele percebeu nele mesmo, através dos sintomas que ele estava tendo, e aí ele foi e deu esse nome de síndrome de burnout, de como estar pegando fogo mais ou menos nos anos 70. Aham, entendi. E o engraçado é que, assim, a síndrome, ela começa com esgotamento, né, ali Uhum. mental, e isso começa a refletir para, como é que eu vou falar? Sintomas físicos, né? Sim. Tudo começou quando eu comecei a acumular muito trabalho, eu comecei a acumular muito serviço, só que na minha cabeça tava tudo certo, tava tudo normal. Uhum. Só que ainda assim, pelo fato de falar que eu estava de férias, que eu teria que voltar para o trabalho, já me dava uma coisa ruim, um sentimento de não acredito que eu vou ter que voltar, mas tô ruim, mas vou voltar assim mesmo. Você entende que tem alguma coisa errada, mas também não desacelera e não para. Sim. E aí, graças a Deus, passei de visita na casa de uma irmã minha e ela falou o seguinte: você não está bem. O ideal é que você peça afastamento, se trate, porque tem alguma coisa errada com você. Se a gente não tivesse tido essa conversa, eu teria continuado no trabalho, empurrando do jeito que estava, porque eu achava que, tá tudo bem, isso aí vai passar, né? É só um mal-estar, sei lá. Mas é tão assim que, para ficar mais claro para quem está assistindo, eu estava na delegacia e aí comecei a trabalhar com a internet. Aí o que eu pensei? Eu trabalhava na delegacia de segunda a sexta, então me sobrava as Uhum. noites durante a semana e os finais de semana para eu investir na internet. Aí o que eu pensei? Se eu trabalhar no período de plantão, trabalho 24 horas na delegacia e os 3 dias de folga que tem para o outro plantão, eu trabalho com a internet. Só que Uhum. o que eu não tinha na cabeça é que os 3 dias era para descansar pelas 24 horas que eu trabalhei. Não, eu simplesmente virei um ciclo em que eu trabalhava 24 horas, chegava em casa e trabalhava seguidão os outros 3 dias que seria de descanso na internet. Então, Uhum. eu não me respeitei, não dei tempo. Inclusive, nos dias que eu chegava do plantão, que eu chegava em casa, se eu dormisse, eu me culpava depois. Eu me culpava porque eu estava dormindo, e aí, putz, por que eu estava dormindo? Eu poderia estar trabalhando, na internet, tal, tal. Então virou um ciclo vicioso em que eu não consegui sair. Então, assim, eu, eu tenho uma crença, não sei se é certa, mas eu tenho, que há males que vêm para o bem. Se não Uhum. tivesse ultrapassado para os sintomas físicos, eu teria continuado no ritmo que eu estava e deixava para autorar. Então, que bom que Sim. a minha irmã teve. Então, alguém de fora, que bom que alguém de fora detectou, me chamou a atenção para que eu entendesse o que estava acontecendo. Então, isso que é importante. Por esse motivo é importante a gente ter essa live aqui para as pessoas entenderem que Sim. vocês são importantes na vida de outras pessoas e vocês podem trazer a solução para a vida dessas pessoas.
Obrigada, irmã. Minha irmã tá ao vivo aí. Um beijo, te amo. Até porque quando você se sente assim, né, como você se sentir, afeta todas as áreas da sua vida. Então, afeta o relacionamento, seja com o marido, seja com as pessoas que você mora, porque ou você vai estar mais estressado, vai estar mais cansado, vai estar mais impaciente, afeta a sua qualidade de vida, afeta seu sono, afeta o interesse em fazer coisas. Então, tudo é afetado, mexe em todas as áreas do indivíduo. Seja intrapessoal e interpessoal, porque acaba que a pessoa fica refém dos pensamentos, refém da preocupação, refém da exaustão, refém do estresse, refém do cansaço, refém da insatisfação, né, que você sentiu, a insatisfação por estar fazendo algo. Então, isso vai afetar em todas as áreas do indivíduo. Vamos dar continuidade. Então, já que eu comecei a falar sobre os sintomas, quais seriam os sintomas da síndrome de burnout? Cansaço mental e físico extremo, a pessoa pode ter insônia, fadiga, pode ter também a questão da irritabilidade, estresse contínuo, problemas de memória, então às vezes perdas de memória, baixa estima também. Vai enquadrando no que eu sentia. Eu Sim. estava péssima de memória. E tudo isso que você falou, estresse, Dificuldade de irritabilidade. concentração, a pessoa ela não tem mais a mesma concentração que ela tinha antes, isolamento social, então, vamos sair? Não, eu prefiro ficar em casa. A pessoa começa a se isolar, começa a se deixar de lado, para de se cuidar, vai tendo uma tristeza, um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, de que nada que eu faço dá certo, nada que eu faço tem valor, parece que eu faço e o negócio não rompe, dor de cabeça constante, perda de apetite, às vezes pode dar até mesmo náuseas, né? A pessoa está chegando no trabalho e já sente ali uma náusea. Tudo isso são sintomas que vêm com o esgotamento físico e emocional do trabalho. E aí é sempre relacionado ao trabalho, né? Então, tipo assim, igual também eu vi uns sintomas que são dores musculares também, né? Que acaba tensionando demais. Tensão muscular. Os sintomas eles estarão sempre ligados ao trabalho, por exemplo, só de pensar, aí eu sinto. Não necessariamente. A partir do momento em que a pessoa tem a síndrome de burnout, ela tem sintomas. É a mesma coisa, tá com uma dengue, tem sintomas. Então, tá com uma síndrome de burnout, tem sintomas. Então, independente de eu pensar no trabalho ou não, os sintomas estão ali, porque eu estou passando por um momento de esgotamento físico e mental. Então, sintomas como dificuldade de concentração. Assim, eu já passei por um momento em uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, em que eu acho que eu estava quase assim, mesmo com a síndrome de burnout, porque eu ficava irritada por todo momento, eu não tinha paciência, me sentia muito cansada, eu dormia, parecia que eu não descansava, e não precisava de eu pensar no trabalho para me sentir assim. Eu simplesmente me sentia assim, eu podia pensar na melhor coisa, mas eu me sentia assim. Uhum. E quando eu fui diagnosticada, precisei me afastar do trabalho. E aí o meu atestado venceu e eu falei, eu acho que dá para voltar, né? Só que quando eu voltei para o trabalho, teve alguns episódios em que eu estava tão irritada que eu me alterei com as pessoas que eu estava atendendo. E daí um colega se aproximou de mim e falou, você ainda não está bem, você não trata as pessoas assim. Então, assim, irritabilidade num grau extremo, muito extremo. E também comecei com esse descontentamento de acordava cedo, putz, tem que ir pro trabalho, nossa, que saco, não queria ir para aquele lugar. Então, assim, uma insatisfação e um sentimento, assim, que é muito doido, ele muda da noite pro dia. De repente, você não tá mais satisfeita e aí vai só acumulando sentimentos, assim, que vão te deixando bem para baixo. Sim. A gente falou sobre... Quer comentar alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. É só de pensar, assim, eu já fico mal de pensar. Por exemplo, tem toda essa questão de que, segunda-feira é o pior dia da semana, taranã, taranã, taranã. É uma coisa social, digamos assim, cultural. Mas na síndrome de burnout, pensar em acordar para ir trabalhar já é, assim, a pior coisa que você poderia fazer. Eu sei. Eu tive esse sentimento de que saco. E assim, por muito tempo foi o melhor lugar do mundo para mim. Mas de repente parou de ser.
parou de ser e estava insuportável ter que continuar indo. A síndrome de burnout, ela não é necessariamente uma depressão e também não é um estresse comum. Como diferenciar em mim mesma ou no meu amigo, na minha amiga que está passando por um momento difícil, se é uma síndrome de burnout, se é apenas um estresse, se é uma depressão? Sim, assim, para eu mesma, né, me avaliar e conseguir chegar a uma conclusão, é difícil, né? Porque teria que ser um profissional para poder falar, não, é isso que você tem, é aquilo que você tem, mediante uma avaliação. Porque pelos sintomas, vamos supor, irritabilidade, é sintoma de burnout? É sintoma de depressão? Perda ou ganho de apetite é sintoma de burnout? É sintoma de depressão? Insônia ou hipersonia é sintoma de burnout? É sintoma de depressão? Então, assim, o profissional mesmo que tem que avaliar e fazer isso, né? Mas se você percebeu esses sintomas, busque ajuda. Eu percebi que eu não tô legal, as pessoas ao meu redor percebem que o meu humor alterou, que eu ando mais irritada, que eu ando mais nervosa, eu não tenho paciência para nada, eu descarrego todo o meu estresse, todo o meu cansaço no meu filho, na minha família, eu não consigo dormir bem. Todos esses sintomas juntos, percebeu, procura ajuda. Quem? Psiquiatra ou psicólogo. Ou. Às vezes um pode encaminhar para o outro se houver necessidade. Então, não procurar, não, eu tô bem, vou conseguir levar, é só uma síndrome de burnout ou é só um estresse. Mas, assim, em si a diferença, né? O que é o estresse? O estresse está dentro da síndrome de burnout? Tá. O estresse é uma resposta do nosso corpo frente a situações e comportamentos que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, frente a o estresse, o hormônio que está ligado ao estresse é o cortisol. Então, tem toda ali uma questão que é a liberação de hormônio, está no hipotálamo, e aí o cortisol sobe, e aí já sinto o estresse no meu corpo. Então, o estresse, ele é a resposta diante de reações, a nossa reação diante de situações. Como que o estresse se manifesta no nosso corpo? Pessoas têm problemas de pele, problemas gástricos pode estar ligado ao estresse, dores de cabeça, tensão muscular constante está ligado ao estresse também, dificuldade de concentração também é um sintoma de estresse. Então, o estresse manifesta em muita gente com sintomas até na pele, físico mesmo, não seria uma dermatite, mas aqueles problemas de pele, problema intestinal, insônia, são sintomas de estresse. Mas o estresse é uma resposta emocional diante da situação. Já a síndrome de burnout, como foi falado, é uma síndrome ocasionada pelo esgotamento no trabalho, né? E assim, a exaustão, a sensação de que a pessoa está sempre cansada, a sensação de que a pessoa está sempre exausta, ela não encontra satisfação naquilo que ela faz. Parece que antes era tão prazeroso o meu trabalho e agora é tão difícil, é tão penoso, é tão complicado, é tão pesado fazer aquilo que eu amava fazer. Então, isso faz parte de uma síndrome de burnout. O estresse tem isso? Não. O estresse eu não sinto aquele desprazer. Eu fico estressada e pronto, sei lá, bateu o carro ali, se estressou, ficou nervosa, liberou os hormônios, fez um rebuliço no corpo, ficou estressado. Outra coisa também, a sensação de impotência, de tudo que eu faço ser ineficaz, que eu não sou capaz. Isso está dentro da síndrome de burnout. Agora, a depressão. A depressão, ela é um transtorno do humor. É um transtorno muito sério. É algo que não digamos assim, não deve ser levado de forma leviana, né? Pessoas com depressão, seja ela crônica, seja ela não, precisam de tratamento, sim. E o que a gente avalia para fazer um diagnóstico de depressão? Não são só os sintomas. A gente tem ali, acho que 8 ou 9 sintomas no DSM, que é o Manual da Psiquiatria que a gente segue, e a pessoa tem que ter pelo menos 5 daqueles sintomas, e esses sintomas têm que se repetirem a gente avalia a frequência do sintoma, a intensidade do sintoma e por quanto tempo vem tendo esse sintoma. Então, aí entra humor deprimido, aí entra tristeza, aí entra aquele sentimento de vazio, entra a irritabilidade, entra a questão do sono, tem todos os sintomas. Mas é um transtorno do humor, ou seja, o meu humor está deprimido por tantos dias, todos os dias, com intensidade tal.
entendeu? Então, é um transtorno do humor. Para fazer o diagnóstico de diferenciar se o paciente está com uma síndrome de burnout ou está com uma depressão, tem que ser o especialista. Entendi. E falando, já que a síndrome de burnout ela está relacionada ao trabalho, excesso de trabalho, a gente poderia dizer que as mulheres, por exemplo, que têm tipo uma rotina tripla, quádrupla, sei lá, elas são mais atingidas do que os homens? Sim, com certeza. As mulheres são muito mais propensas a desenvolver a síndrome de burnout e um dos motivos que eu acredito é pela sensibilidade, né? Eu não sou nem machista nem feminista, tá? Não estou aqui para isso. Mas, de fato, a mulher tem muito mais sensibilidade que o homem. Eu acredito que nós aguentamos muita pressão, sim, nós mulheres. Para nós, ser mãe, trabalhar fora, cuidar da casa, ouvir encheção de saco de chefe e aguentar tudo isso, a mulher tem que ser forte, a mulher aguenta pressão. Só que o homem aguenta muito mais pressão. E assim, eu acredito que nós mulheres não fomos criadas para ficar aí submetidas à pressão. Tanto que a desorganização de uma mulher diante de uma pressão é muito maior que a do homem. E a forma de uma mulher diante de pressão reagir é diferente da do homem. Porque o homem, às vezes, ele explode, ele fica com raiva, ele sai. A mulher não, a mulher chora. Normalmente, tá? Não é regra. Então, eu acredito que nós não fomos feitas para aguentar pressão. E por que que as mulheres são mais propensas? Justamente por isso também, né? Nunca vi, assim, uma causa do motivo pela qual as mulheres são mais propensas a desenvolver síndrome de burnout, mas é muito mais acometida em mulheres do que em homens. Entendi. Falamos dos sintomas, falamos, né, está mais propensa a mulheres. E o tratamento, como que dá para tratar sem remédios, por exemplo? Sim, depende de como a pessoa está, né? Uma coisa até que eu esqueci de falar, a síndrome de burnout pode levar à depressão? Pode. A depressão, ela tem multifatores que causam ela. Então, por exemplo, uma vez que eu fiz um estágio em clínica psiquiátrica, eu atendi um paciente interno que ele tinha depressão crônica. Assim, ele já tinha se entregado à depressão. Ele falou: eu não quero sair daqui mais, eu não pretendo sair daqui, eu vou tomar minha medicação aqui, eu vou morrer aqui. E assim, o que ocasionou a depressão dele foi questões do trabalho, foram questões relacionais, família e relacionamentos, basicamente isso. E assim, o trabalho não foi só em si a insatisfação com o trabalho, mas ter pessoas ali que fizeram muita maldade com ele. Então, uma síndrome de burnout. Então, todos os dias eu me sinto triste, eu me sinto irritada, eu me sinto cansada, eu estou esgotada e ainda assim eu continuo, eu não saio, eu vou. Pode desenvolver uma depressão? Pode desenvolver a depressão. O que você tinha perguntado foi sobre como diagnosticar, né? Como tratar? Como tratar. O tratamento é feito com psicólogo e ou psiquiatra. Medicação ajuda? Ajuda. Eu falo assim, a medicação, tem muita gente que ainda tem muito preconceito, né, com medicação. E a medicação está aí para nos ajudar. Ela trata o sintoma. Então, da mesma forma que, sei lá, tá com dor de cabeça, toma uma dipirona, tá com sintomas depressivos, toma um antidepressivo e ele vai te ajudar. Mas precisa da terapia? Eu acredito que sim, porque a terapia ela não vai tratar só o seu sintoma, a medicação vai tirar o sintoma. Então, eu não tenho energia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tomo um antidepressivo me ajuda a acordar, me ajuda a me dar energia, me ajuda a levantar da cama. Mas a terapia, por exemplo, ela vai te ajudar o quê? Ok, eu tenho energia, mas o que eu vou fazer com essa energia? Eu estou me sentindo insatisfeita, mas como que eu vou encontrar satisfação no meu trabalho? Eu estou me sentindo muito cansada, estressada, explosiva, não consigo lidar com as minhas emoções. A medicação vai controlar? Vai. Mas e aí, como que eu vou aprender a lidar com isso na prática para que um dia eu não precise tomar mais medicação? Então, o tratamento ele é feito com psicólogo, com psiquiatra, quando é necessário tomar medicação, para a pessoa ter uma vida mais tranquila e não viver em função disso, de todo o estresse, de todo o cansaço, de toda a exaustão ocasionada pelo trabalho. Entendi. E para a gente conseguir evitar, né? Para a pessoa que está aí, às vezes,
detectou alguns sintomas iniciais. Nossa, eu tô um pouquinho estressada, eu tô começando a pegar um rancinho do meu trabalho. Uhum. Como evitar que chegue ao ponto aí de uma síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é uma doença emocional, né, digamos assim. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções, né, da minha alma e do meu corpo. Então, a atividade física, gente, é pré-requisito para uma vida saudável. Atividade física não é luxo, atividade física não é para emagrecer, atividade física não é para ter um corpo bonito, atividade física é saúde. E não é, eu estava até hoje atendendo uma paciente, não me lembro qual, mas aí eu falei para ela sobre a questão da atividade física, porque quando a gente faz exercícios físicos, liberam hormônios que nos dão satisfação, nos dão prazer, libera adrenalina, libera ocitocina, libera hormônios que dão aquela satisfação. Então, fazer, principalmente se você trabalha muito, eu não consigo sair do meu trabalho, eu preciso fazer atividade física? Sim, ali você vai descarregar, você vai canalizar aquela energia, aquele cansaço, uma alimentação adequada, porque já viu, assim, não sei se vocês já viram aquelas pessoas que comem descompensadamente, não cuida da alimentação, vive cansada, vive estressada, e aí só vai engordando, não faz uma atividade física, e vai indo, é tipo um abismo vai puxando o outro. Então, ter uma boa alimentação, perceber o que não tá legal, perceber o que não tá bem, reflete, vê o que está acontecendo, o que é que está me afetando, é meu trabalho, ok, o que no meu trabalho está me afetando, como que eu poderia mudar isso? Ah, não, eu acho que eu não consigo sozinho, procura ajuda. Uhum, entendi. E só para fazer um parênteses aqui, eu estava lendo sobre o tema e talvez as pessoas que estejam nos assistindo pensem, é um ambiente de trabalho, então aquele ambiente que tem muitas pessoas, etc, etc. Mas não, pode atingir também as pessoas que trabalham em home office, né? O home office veio aí durante a Sim, pandemia, trouxe aí uma nova um novo método, novo não, né? Já tem algum tempo que isso existe, mas ficou mais evidente agora as pessoas trabalhando em casa, exatamente pelo fato que eu comentei esses dias aqui nos stories, que a gente, por trabalhar em casa, às vezes não se limita, não respeita o horário. É 2 horas da manhã, cliente está ligando, você está atendendo, você está em casa, teoricamente você está em casa, mas você está no trabalho. Então, também atinge, né, pessoas que estão em home office aí, para todo mundo. Gente, tomar cuidado mesmo. As consequências disso são bem ruins. A doutora falou, a síndrome de burnout ela pode te levar a uma depressão. E é muito sério. Então, vamos, né, prevenir para que isso não aconteça. E o que mais que eu ia falar aqui? Diminuir o ritmo, né? A gente precisa entender que é sim. necessário trabalhar sim, mas trabalhar com qualidade, né? Entender, eu acho que isso é entender os seus limites, né? Por exemplo, eu já trabalhei muito. Hoje eu ainda trabalho muito, eu considero que eu ainda trabalho muito, mas assim, eu já trabalhei em ritmo que eu não faço isso de novo, sabe? Eu não faço isso com a minha saúde. Eu acho que isso entra um pouco na questão de você se amar, de você se cuidar mesmo. Porque quando eu estive trabalhando numa empresa, eu entrevistava era 150 pessoas num dia só. Isso é surreal, isso é muito desgastante. Eu saía de lá, eu, psicóloga, não queria nem ver gente. Eu falava, não gosto de gente, me deixa, não quero gente. Porque realmente eu estava cansada, estressada, né? E assim, é surreal. Então, assim, domingo à noite eu trabalhava. Sábado à noite, meu telefone tocando, eu atendia. Eu não parava, meu celular era dia e noite. Nessa época eu desenvolvi muito bruxismo. Outro sintoma que está ligado a estresse é o que? Bruxismo. A Ana, ela participou comigo desse momento, ela sabe o que é, porque ela também trabalhava junto comigo, ela sabe o que nós passamos de estresse, de pressão. Então, nessa época eu conversava muito dormindo, eu conversava sobre o meu trabalho dormindo. Eu não sei se a Ana também chegou a esse ponto, que ela esteve lá comigo, ela lembra, e eu sei que também com ela foi assim. Então eu conversava dormindo, eu rangia muito os dentes, eu tinha muito bruxismo na época. Todos os dias eu tinha dor de cabeça, todos os dias eu tinha dor de cabeça. Eu tomava remédio para dor de cabeça todos os dias. Então, assim, é você perceber e respeitar os seus limites. Hoje eu respeito os meus limites. Por exemplo, terminou a live, eu já sei que hoje eu estou muito cansada.
Então, terminou a live, eu vou responder algumas mensagens que estão ali pendentes, mas depois eu vou desligar. Então, é você aprender a entender, a perceber o seu corpo. Vou dar algumas dicas aqui também de coisas que você pode fazer para relaxar, né? O que eu desenvolvi, né? Coisas que me fazem relaxar após meu horário de trabalho, que eu desligo mesmo. Então, eu tomo um banho bem quente, eu vou assistir um programa de TV que eu gosto muito, que é no Discovery Home and Health, que é de coisa de casa, construção de casa, reforma de casa, decoração de casa. Eu, às vezes, fico olhando aqui pela sacada, vendo a paisagem, ouço alguma música relaxante. Normalmente, eu não gosto de barulho, assim, música mesmo é raro, porque eu saio, eu gosto de um silêncio, porque eu já ouvi o dia inteiro, então, ou eu falo, ou eu fico em silêncio. Então, assim, é você buscar formas de relaxar, de tranquilizar, de externalizar um pouco aquele cansaço, né? Então, isso é manutenção da saúde, atividade física, saber que o que é do trabalho, então você não ficar ali presa a tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu que sou psicóloga, né? Eu ouço problema todos os dias, porque quem vem por algum motivo. Não vem porque está 100% bem, a minha vida tá boa, não tem nada para falar. Aí já pensou se eu fosse pegar cada problema desses e ficar, nossa, fulano, não sei o quê. Ainda que isso aconteça em alguns casos, alguns pacientes que eu tenho que são muito graves, e aí eu fico ali pensando, alguma forma de poder ajudar diferente. Se eu for fazer isso, eu adoeço. E eu sei porque eu já fiz também. Eu já, ali no começo, quando eu comecei a atender, uns 4 anos atrás, eu lembro que eu pegava assim, eu ficava muito pilhada com as coisas que eu ouvia. E isso não é saudável. Então, assim, tenha a manutenção da sua saúde, reconheça os seus limites, perceba quando você não está bem, se você não fizer, eu te garanto que não vai perder tudo. Claro que tem momentos que sim, né? Igual ontem, um paciente meu na terapia, não, peraí, só um pouquinho que eu ainda tenho que responder aqui. Aí eu, Aí ele, não, mas espera aí que eu tenho que responder isso aqui. Aí eu virei e falei, você tá ansioso? Vem cá, me responde uma coisa. Você precisa responder isso agora? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então por que você está respondendo? Porque eu fico ansioso porque eu tenho que responder. Eu falei, mas tem que ser agora? Dá para esperar? Ele dá. Aí ele foi e guardou o celular. Então, assim, hoje, eu olho, dá para esperar? Dá. Então, não vou responder, eu vou descansar. Então, é você perceber o seu limite, reconhecer e aceitar o seu limite. É isso mesmo. Quando você falando de celular e agora, eu até, assim, o fato das notificações do celular me deixava muito ansiosa. Porque eu entendia, nossa, eu tenho que responder a pessoa naquele momento tal. E aí eu fui e tirei as notificações do meu celular. Então hoje meu celular não tem notificação de nada, não toca. Mal é mal a chamada. Então, as pessoas me mandam mensagem quando eu lembro que, putz, tem que dar uma olhada no WhatsApp, aí eu vou lá e vejo que tem mensagem. Mas isso me ajudou muito, porque o fato de ficar tocando, de ter o barulhinho da notificação, me incomodava bastante, porque eu achava que eu tinha que pegar e responder. Uhum. Então, algumas coisas me ajudou bastante, sabe, em relação a isso. Comecei a meditar, comecei a fazer uso de óleos essenciais, comecei a entender que, tipo, ó, tem um período da noite, por exemplo, depois das 9, acabou o celular, conversar, entender um pouquinho. Tava até hoje falando aqui para Alex mais cedo. Vamos fazer alguma coisa. Amanhã não tem como, tô cheia de reunião, mas no sábado ir para algum lugar, ir para uma cachoeira, fazer alguma coisa diferente, porque eu não quero voltar para o estado que eu estava antes. Não quero mesmo. E como eu passei, eu sei o que eu preciso fazer para não chegar lá. Então, essa live aqui, inclusive, foi feita para ajudar quem está assistindo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com alguém que talvez esteja passando por um momento difícil. E tudo que a gente falou aqui pode ajudar muitas as pessoas e espero que tenha ajudado vocês também. Que uma coisa que eu já passei muito por isso é quando eu percebia que eu não dava conta, eu me achava fraca. Eu falava, não, mas eu tenho que dar conta. Mas peraí, quem disse que eu tenho que dar conta? Alguém falou que eu tenho que dar conta? Porque quem sabe se eu tenho que dar conta ou não sou eu. Então, assim, saiba que se você percebeu que você tá dando pau, que você, assim, já tá pifando, ou o negócio não tá funcionando, para! Eu tenho que dar conta. Não, eu não tenho que dar conta. Eu tenho que saber que muitas coisas eu não vou conseguir. Porque isso não é fraqueza. Fraqueza é o quê? Eu querer mostrar o tempo todo que eu dou conta, que eu dou conta, que eu dou conta, para ir contra
a minha fraqueza. Então, o tempo todo eu falo, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, porque eu estou compensando, às vezes, um sentimento que eu tenho de fraqueza. Então, assim, por muitas vezes eu falava, não, eu preciso dar conta, eu não posso parar. Não, hoje eu falo, eu posso parar. Ah, mas você é fraco por parar. Tá bom, pode achar, eu não acho. Eu me acho muito mais forte, porque eu reconheço os meus limites e eu sei a hora de parar. E isso não mais afeta a minha cabeça. Tinha dias que eu acordava e eu estava tão cansada que eu não dava conta mais nem de pensar em estudar, em ler, em fazer alguma coisa. E eu forçava e aquilo era penoso, era desgastante. Às vezes eu pegava um caso específico para estudar em cima dele, para poder trazer outras coisas. E eu falava, não, não dou conta. E aí eu falava, não, eu me sentia culpada por parar e descansar. Gente, isso é doentio, isso não é real. Então, hoje, se eu tenho um dia que eu falo, eu não consigo estudar, eu estou muito cansada, foi só um dia. E aí eu deixei de ser produtiva porque eu parei um dia de forma nenhuma. Eu só entendi que naquele dia eu estava muito cansada, eu reconheci os meus limites e parei. É isso. Então, assim, você se conhecer a ponto de perceber que você está cansado e você pode parar, isso é saudável. Agora, eu ficar o tempo todo tentando afirmar que eu posso, eu posso, eu posso, não é saudável. Isso mesmo. Gabi, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar aí o seu conhecimento. Espero Eu que que você possa agradeço. voltar outras vezes para a gente falar sobre outros Sim. assuntos. A gente tem ficado aí refém de várias e várias doenças, né, psicológicas, e você só vem a somar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que participaram e que assistiram aí. Qualquer coisa eu estou à disposição, no direct, pode tirar suas dúvidas que eu estou à disposição para responder. Obrigada, Gabi. Gente, um beijo, fica com Deus. Tchau para vocês. Tchau. Tchau!